Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Reaprendendo Excel. Hoje eu vou falar um pouco para vocês da combinação de funções índice e CORESP e por que ela é diferente do PROC-V. Muita gente acha que elas são iguais, mas elas têm muitas diferenças. Eu vou explicar tudo para vocês. Confere lá. Então vamos lá, turma. Primeiro de tudo é importante que vocês peguem essa planilha no link que eu vou deixar aqui na descrição para a gente trabalhar junto, beleza? Então o que é essa combinação de funções índice e CORESP? Eu falei no começo do vídeo que ela é uma alternativa à utilização do PROC-V. O objetivo dela é bem semelhante. Ela vai te retornar um determinado valor a partir de uma referência que você vai dar para ele dentro de uma matriz. Se você não conhece a função PROC-V, é importante você ter um pouco de conhecimento sobre ela. Eu fiz um vídeo e eu vou deixar ele aqui na descrição. Se você não conhece, pausa o vídeo, assiste o outro e volta para cá. Senão, você vai acabar ficando meio perdido aqui. Então, você vai se perguntar, primeiro, Giovanni, mas tem dois modos de te retornar a mesma coisa. Por que eles fizeram outras duas funções que combinadas me dão o mesmo valor que o PROC-V? Não é bem assim. Primeiro ponto e o principal que você deve levar em consideração na hora que você estiver analisando entre utilizar a combinação índice Corresp e o PROC-V é que, lembra que eu falei que a limitação do PROC-V é que o valor procurado dentro de uma matriz ele tem que ser obrigatoriamente o primeiro, e ele só pesquisa valores do primeiro para a direita. Então você nunca pode pesquisar no meio da sua tabela e retornar valores para a esquerda. Você sempre pesquisa o primeiro valor, então sua matriz começa no primeiro valor e vai até o último. Com essa combinação de funções do índice Corresp, o seu valor procurado pode estar em qualquer posição da matriz e você pode pesquisar tanto valores à direita quanto valores à esquerda. Então essa é a principal variação aí do que você tem entre o índice Corresp e o PROC-V. Então tudo isso vai depender da sua necessidade. Isso é fundamental que vocês tenham em mente na hora de tomar essa decisão do que utilizar. O índice Corresp ele é bem mais flexível por conta disso. Então você consegue se mover muito melhor dentro de uma busca que você faz. O PROC-V, por outro lado, ele é mais fácil de usar. Ele basicamente te pede a posição inicial e quantas casas você quer andar para a direita, né? Quantas colunas você quer andar para a direita dentro de uma matriz. Essa é a principal diferença entre elas. É como o jogo que a gente joga, que é o Batalha Naval. Como que ele funciona? Você dá a posição que você quer jogar o seu míssil, e aí você consegue saber se ele tem um X ou um barco quando o seu oponente te fala. Então vamos supor, você fala C2. Se ele te retorna que aqui tem um X, você perdeu. Mas se você fala B2, ele te retorna que aqui tem um barco, certo? Essas funções vão fazer basicamente a mesma coisa. Então vamos aqui para a nossa cola aqui do lado que eu vou mostrar para vocês a funcionalidade dessa combinação de funções. O que ela fala? O índice. A função índice retorna o valor inserido na célula pesquisada. Para isso é necessário informar as coordenadas, linha e coluna dessa célula e a matriz de busca. Então é muito importante aqui, eu te falei, a função índice retorna um valor inserido na célula. O valor, que eu quis dizer, ela retorna basicamente o que está lá, na forma como está lá. Então ela vai te retornar, nesse caso aqui, um X ou um barco. Por que eu estou te falando isso? Algumas vezes você vai ter algumas funções que vão te retornar realmente um valor de uma célula, ou ela vai te retornar uma multiplicação de dois números, ou ela vai te retornar um número, que nem sempre vai fazer muito sentido. Mais para frente vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Então, quais são os argumentos aqui da função índice? O que eu quero que a função me retorne, então sempre você tem que fazer essa pergunta antes de qualquer coisa. O que eu quero? Eu quero saber se aqui é um X ou um barco. Então, como eu chego nesse resultado? Com a função índice. Entendeu? Você nunca pensa na função primeiro antes de pensar no que você quer. Você sempre pensa no que você quer para você encontrar a sua cadeia de funções. E aqui ela te pede a matriz. Então, nesse caso aqui seria essa matriz. E conta sempre aqui, ó, essa célula em branco. Depois vocês vão entender a importância dela. Essa é a matriz.
o número da linha, em que linha eu procuro, então esse número aqui, e o número da coluna, em que coluna eu procuro, certo? E a corresp? A corresp te fala, a função corresp retorna um número. Então ela não vai te retornar o que está na célula, ela vai te retornar um número. Que número que é esse? É o número que corresponde, o corresponde aqui é a palavra-chave para a função corresp. Tá vendo? É um valor correspondente ao que você está procurando. Então, corresp, a abreviatura de correspondente. Então, a função corresp retorna um número que corresponde à posição onde se encontra o valor procurado. Ele auxilia a função índice nos argumentos número de linha e número de coluna. Então, o que está escrito aqui? Você vai colocar os determinados argumentos e ele vai te retornar um número, uma posição. Vamos supor 2, 3, 4, é isso que ele vai te retornar. Os argumentos já estão explícitos, né? Mas sempre, da mesma forma que eu falei, o que eu quero que ela me retorne, então aqui realmente eu quero que ela me retorne o valor correspondente da posição do que eu estou pesquisando, não um valor específico de texto. Então, o valor procurado, a sua referência de busca sempre, dentro dessa matriz, e a correspondência ser exata ou aproximada. É a mesma composição que tem na PROC-V. Lá a gente também tinha essa questão de exato ou aproximado. Então aqui, só para exemplificar, a função índice separada da função corresp não tem uma utilidade muito grande. Da mesma forma como a corresp não tem uma utilidade muito grande sozinha. Tem muitas fórmulas, funções no Excel que você vai encontrar desse jeito, que ela sozinha não tem a total potencialidade que ela teria se ela tivesse junto com outras funções. Elas são as funções auxiliares. Então, aqui ó, eu vou mostrar para vocês argumento por argumento, né, como que a gente colocaria. Então, eu vou começar pela corresp. Então, aqui eu vou explicar a função corresp para vocês. Eu quero o corresp da linha. Eu quero a linha correspondente a essa linha aqui. Porque o que eu quero no resultado? Eu quero digitar uma linha e uma coluna e eu quero saber se é barco ou se é X. É basicamente o que a gente faz no jogo de batalha naval. Então, corresp da linha. O que é? Corresp, valor procurado. O que eu estou procurando? Não é o valor da linha? É esse aqui. Aonde? Aonde eu posso encontrar o valor da linha? É nessa coluna aqui, ó. Aqui eu tenho todas as linhas, certo? E o tipo de correspondência é zero. Então ele me retornou aqui o valor 3. Por que 3? Porque eu não estou pesquisando o valor 2 nessa cadeia aqui. Então, quando eu começo daqui, ele conta 1, 2, 3. Dentro da minha referência é o corresp da linha. E o corresp da coluna? Então, corresp, mesma coisa. O que eu estou procurando? O B. Aonde? Aqui no cabeçalho. E o tipo de correspondência que eu quero é exato, é zero. 3 também. Por quê? 1, 2, 3. E por que que eu peguei sempre essa primeira célula aqui, sendo que ela não tem nada? Vocês percebem que aqui eu sobrepus duas funções, duas matrizes, uma aqui e uma aqui? Esse daqui é a intersecção entre elas. É ela que é o elemento chave de ligação entre uma e outra. Vai fazer total sentido aqui no índice. Porque aqui eu vou digitar índice e acento agudo no i, senão ele não reconhece. Então, índice. Qual que é a matriz que eu quero? É essa daqui. O número da linha eu pus aqui. E o número da coluna eu coloquei aqui. Eu fecho. Barco. Por quê? O B2 não é um barco? É isso que ele me retorna. Se eu quiser colocar aqui, ó, 3. O B3 é um X. Então é isso que ele faz. Ele pega a intersecção entre a linha e a coluna. A linha número 3. Então aqui ele fecha. E a coluna B. A intersecção entre esses valores é o x. Turma, então eu vou finalizar aqui para vocês com outro exemplo
bem clássico, que é o seguinte. Eu tenho aqui na minha pesquisa o ramal como minha referência e eu quero saber o nome, o setor e o cargo da pessoa. Mas aqui na minha base de dados, eu tenho o ramal aqui no final, que é a minha única referência, e eu quero saber o cargo, o setor e o nome da pessoa. Mas eu não consigo fazer isso com o PROC-V. Por quê? Primeiro, lembra que eu falei para vocês? O PROC-V tem uma limitação. Qual que é a primeira limitação do PROC-V? Eu preciso que o primeiro valor de pesquisa esteja na primeira coluna e ele só pesquisa valores à direita. Eu não tenho nada à direita do meu ramal, eu só tenho à esquerda. E o PROC-V não pesquisa nada à esquerda do seu valor. Então, para cá, eu teria que usar o índice CORRESP. Então, essa seria a conclusão que você deveria chegar quando você precisa saber o que eu estou procurando. Entendeu? Eu estou procurando o nome. O que eu tenho? O ramal. Mas o nome está à esquerda, não está à direita. Então, eu uso índice CORRESP. Esse é o tipo de análise que você tem que fazer. Então, o que eu faria nesse caso? Eu quero saber o nome da pessoa. Então, eu pesquiso índice, matriz. Qual é a minha matriz de busca? É essa daqui. O número da linha que eu estou procurando. O número da linha, ela varia aqui, ó, no Y, na coluna Y. Linha 1, 2, 3, 4 e 5. Qual o número da linha que eu estou procurando? CORRESP, valor procurado, o ramal, que é o valor que eu tenho, dentro dessa coluna aqui. E eu vou começar a fixar porque depois a gente vai puxar para baixo. Então a minha função de busca, a minha matriz de busca é sempre essa, F4 e F4. Também daria certo se eu pegasse aqui no meio. O meu valor de referência, meu valor procurado do meu CORRESP de linha não muda. Então também sempre é aqui. Por que que não muda? Porque o ramal sempre é o mesmo. A hora que eu puxar isso daqui para baixo, eu não quero que essa linha venha para baixo e pesquise o nome, setor ou cargo. Eu quero que ela pesquise sempre o ramal, porque o ramal é sempre a minha referência de busca. E ele busca onde? Ele busca nessa coluna de ramal, que também é fixa, F4. E qual que é o meu tipo de correspondência? É zero. Por quê? Porque eu quero o valor exato. E qual que é o meu número de coluna? Também corresponde o valor procurado. Qual que é o valor procurado? O que que eu estou procurando aqui nessa célula? O nome. Aonde? Aqui. O tipo de correspondência, zero. Quando eu fechar dois parênteses aqui, um para esse CORRESP e outro para o índice, ele vai me retornar o nome da Carolina. Tá vendo? E aí eu volto aqui e aí eu pergunto para vocês. Aqui eu fixei. Eu quero fixar o valor procurado da coluna? Não. Por quê? Porque aqui é nome, mas aqui eu quero que ele ache o setor e aqui o cargo. E quando eu puxar para baixo, eu quero que ele já varie essa célula. Mas a minha matriz de procura, eu quero que ele fixe. Porque ele sempre vai fixar pelo cabeçalho. Ele sempre vai procurar aqui. Se eu puxar para baixo e eu puxar isso daqui para baixo e também puxar para baixo a matriz procurada, ao invés dele fixar isso daqui, ele vai depois vir aqui para Carolina Engenharia Assistente e vai vir para baixo. E isso vai dar problema. Então, fixo e seleciono duas vezes. Carolina Engenharia Assistente, 2245. Carolina Engenharia Assistente, 2245. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo e se inscreve no canal. Até a próxima.